Olá, sou Carla Palácio, vou falar sobre plantas tóxicas. Bom, o que são plantas tóxicas? Plantas tóxicas são aquelas que apresentam riscos à saúde humana e animal. Existem vários tipos de espécies que apresentam perigos ativos com ação tóxica em algumas partes, capazes de causarem graves intoxicações se forem ingeridas, e irritação na pele quando são tocadas. Existe uma variedade de plantas tóxicas, sendo muitas delas pertencentes à família das apiáceas, família de plantas angiospermicas, como a cicuta. Neste tipo de planta é possível extrair uma toxina mortal, que, se ingerida, leva à morte instantânea. Os venenos dos vegetais podem ser ingeridos sem causar morte, porém causam sérias lesões em órgãos vitais, como cérebro, coração e pulmões. Posso citar como venenos vegetais deste grupo a morfina, a nicotina, o ópio, cocaína, entre outros. São conhecidos como narcóticos. As plantas tóxicas podem ser um perigo à nossa saúde e à dos animais. Elas acontecem por uma defesa natural da planta, assim como fazem os animais predadores. Os espinhos, os insetos e a própria toxicidade das plantas são fatores para dar equilíbrio à natureza e manter o ciclo da vida e morte. Algumas plantas tóxicas são bastante conhecidas e comuns em jardins, parques, praças e outras áreas verdes. Exemplos de algumas plantas são a mamona, azaleia, copo de leite, bico de papagaio. A Comigo Ninguém Pode e a espirradeira são perigosas pela toxicidade que têm em suas propriedades. Meu nome é Sueli de Oliveira Panágio. Eu vou falar sobre plantas tóxicas. No caso, eu vou falar sobre o copo de leite, que é também considerado o lírio do Nilo. O nome científico do copo de leite é Xanthadeschia antiopica. É uma flor originária do sudoeste da África. Foi descoberta, ela foi encontrada, foi batizada por esse nome, em homenagem ao médico botânico italiano Giovanni Xanthadeschia, que foi um pesquisador muito versátil, muito inteligente, e foi uma homenagem que fizeram a ele. Ela comumente ela é encontrada próximas em locais que têm muita água. Elas medem mais ou menos aproximadamente de 30 centímetros a 1,5 metro. É uma flor muito bonita, que é usada em ornamentação, inclusive as noivas entram com buquê, com copo de leite. É muito bonita. Ela é bonita, ela é usada em ornamentação exatamente por conta disso, porque as flores, elas são flores muito consistentes, as folhas são muito verdes e muito brilhantes. O cultivo dela é relativamente fácil, feito só tendo que ter solo rico em matéria orgânica e com umidade, muito simples e muito fácil de encontrar. Ela pode ter várias cores, tá? As cores são as mais variadas, mas a original dela é a branca. Porém, essa planta, apesar de ser bonita, servir para ornamentação, ela requer cuidados, porque é uma planta tóxica. Não é uma tóxica letal, mas é uma tóxica que causa danos, principalmente para as crianças e os animais, porque ela requer muitos cuidados, porque ela possui o seu princípio ativo, é o oxalato de cálcio, que é uma substância tóxica. Sua ingestão causa náusea, diarreia, edema nos lábios, língua e garganta. Edema na língua e na garganta. E, consequentemente, se você tem um edema na língua e na garganta, você vai ter dificuldade na deglutição. O contato com a planta, os olhos, causa muita irritação e pode até ferir a córnea. Então, ela é uma planta que você tem que ter um certo cuidado. Após o manuseio dessa planta, você tem sempre que lavar bem as mãos para evitar esse tipo de consequência. Agora, eu tenho uma curiosidade. Apesar dessa planta ser tóxica, ela tem o seu rizoma, que é a parte do bulbo, ela é muito usada para fins culinários. Então, essa é o copo de leite, o famoso lírio, tá bom? Sou Juliana Mancio e vou falar sobre mamona, uma planta tóxica. Mamona, também conhecida como rícino, é o fruto da mamoneira, Ricinus comunis, o Euphorbia. O seu principal produto derivado é o óleo de mamona,
também chamado óleo de rícino. Embora seja usado na medicina popular como purgativo, esse óleo possui largo emprego na indústria química, devido a uma característica peculiar: possui uma hidroxila ligada à cadeia de carbono. Não existe outro óleo vegetal produzido comercialmente com essa propriedade. Plantas do gênero Lescheriella também produz óleo hidroxilado, mas elas ainda não são cultivadas comercialmente. O ácido graxo hidroxilado se chama ácido ricinoleico. Outra importante propriedade do óleo da mamona é ser composto entre 80% e 90% de um único ácido graxo, o que lhe confere uma viscosidade e solubilidade em álcool a baixa temperatura. Pode ser utilizado como matéria-prima para biodiesel, mas a quase totalidade da utilização é produzida no mundo tem sido pela indústria química para produzir outras mercadorias pelo seu valor agregado. A semente é tóxica devido principalmente a uma proteína chamada ricina, que quando purificada é mortal, mesmo em pequenas doses. O óleo é de difícil digestão, provocando diarreia, mas o maior risco da ingestão são as sementes. Mais de 3 sementes pode matar uma criança, mais de 8 um adulto. Possui ainda uma potente proteína alergênica chamada CB1A ou albuminas 2S, presente nas sementes e no pólen. Um terceiro componente ativo na mamoneira é a ricinina, que é um alcaloide que é encontrado em todas as partes da planta. Esse alcaloide tem efeito sobre o sistema nervoso, causando convulsão, levando a pessoa ao coma. As maiores concentrações de ricinina são encontradas nas flores e nas folhas jovens. Todas essas substâncias contidas nessa planta podem levar o indivíduo à morte e não existe nenhum antídoto para tal. Olá, meu nome é Valdirene de Lima. O meu grupo ficou relacionado com plantas tóxicas para nós explicarmos um pouco dessas plantas. A minha planta que eu escolhi foi a planta buchinha, mais conhecida como buchinha do norte. É uma planta da família Cucurbitácea, originária da América do Sul e nativa do Brasil, mais conhecida como buchinha do norte. Seu nome científico é Lupha operculata. É uma planta medicinal, usada no tratamento da sinusite por meio de infusão, e também conhecida como uma planta que se toma o chá para fazer abortos e provoca hemorragia, que pode ser fatal. Como eu já tinha falado, é uma planta da família Cucurbitácea, família de plantas dicotiledôneas, gamopétalas, de haste rastejante, frequentemente com gavinhas de sustentação, que reúne cerca de 750 espécies, no caso onde ela se encaixa. Uma curiosidade também que eu queria falar é que é importante notar que a toxicidade de determinada espécie vegetal pode variar com a composição do solo onde cresce, e essa planta ela não cresce em qualquer lugar, por isso cresce na região norte, nordeste, que faz alusão no caso ao nome da região, Buchinha do Norte. E há plantas que são tóxicas para determinadas espécies animais, e um exemplo que eu quero dar são plantas que crescem nos pastos que os bovinos comem. E é só isso, e obrigada.